Porque, vamos ser sinceros entre nós, a França é o como é que chama? O favorito de todos. Sim. Pela geração, porque na verdade não é nem a França, são africanos, né? Jogadores africanos, naturalidade francês. Essa é a verdade. E não tem. Se a gente for olhar no time titular da França, dois ou três. Só é francês. É o Hernandes, que é francês mesmo, e nenhum goleiro. Manhã. O Manhã nasceu aqui no Suriname. Sim. Se o pai dele pulasse a cerca pro Iapoque, seria brasileiro. Então assim. Então acho que são uns dois ou três no time titular que são franceses mesmo. O resto são tudo jogadores africanos que são naturalizados. Manhã, Mbappé, Olise. Todos esses jogadores que estão jogando. Chouameni. É camaronês. Todos esses jogadores eles são muito bons, mas eles não são franceses. Mas estão jogando pela França. Olha, o Kane é francês mesmo, Jim Gordon é francês, né? Que chama Jim Gordon pra ele, né? Que é o Anthony Gordon. Jim Gordon é francês. Quem mais? O Theo Hernandes é francês. Aí são três. Só aí são três do time titular. São os três. O resto é tudo francês. É tudo africano, no caso, naturalizado. E o que é interessante é que a metade dele, que eu acho. Que eu não entendo, né? Mas assim, a metade desses africanos que vêm, eles são imigrantes. Sim. E a França é a nação que mais abomina imigrantes. Junto com a Inglaterra. Junto com a Inglaterra. E os caras defendem. Eles falam assim, porque me deram a oportunidade. E aí a nação, o Macron, ele odeia. Mas aí a questão é, se Mbappé fosse jogar na seleção dele, não ia ser o Mbappé. Mas ele poderia ter ele poderia jogar pela Argélia. Não, se todos eles jogassem pela seleção deles, a seleção de Argélia ia ser muito ia ser a seleção mais forte. Porque ia ter o Olise, que pode jogar pela Argélia. Teríamos Mbappé, que pode jogar pela Argélia, porque o pai dele é argelino e a mãe dele é camaronesa. Aí nós teríamos também Chouameni, que poderia jogar, portanto, Camarões e Argélia. Então a Argélia seria uma seleção africana muito forte. Muito forte. E eles defendem a seleção francesa. Tem o próprio Kanté, né? O próprio Kanté. Então, assim, a França ela não tem seleção. A França ela não tem. Ela tem jogadores que se naturalizam. Falando um pouco de política, né? Teve um protesto recente na Inglaterra contra a imigração, né? Sim. E aí teve até um cara que ele pegou tipo aqueles carros de som que tem aqui no Brasil, né? Só que ele colocou um telão. E aí ele colocou lá a imigração na Britânia, né? Que é Grã-Bretanha, é brilhante. Aí começou a passar várias personalidades que tinham origem fora da Inglaterra e que lá são tratados como ídolo. Por exemplo, o Fred Mercury, que é um dos maiores artistas que o mundo já viu, né? Ele não é inglês, ele é paquistanês, de origem do Paquistão. Então, falar assim que eles são contra a imigração, então é abominar todas essas pessoas que eles idolatram. Sim. E o que é interessante é que eles defendem com unhas e dentes, né? Os jogadores, né? A França que me deu oportunidade. Beleza, você é o profissional, você era pobre, você conseguiu crescer na vida com uma oportunidade. Mas se você for olhar a história da nação de você tá, uma nação que fosse por ela, você não estaria lá. Então, por exemplo, o Olise, ele não tem nenhuma ligação com a França, mas ele defende a seleção francesa, né? Sim. Então, assim, é algo muito estranho, se a gente fosse olhar por esse lado. Porque a todo momento, tanto França, Inglaterra e os próprios Estados Unidos estão o tempo todo como é que chama? Não é despachando, como é que chama? Exportando, né? Qual é a palavra? Importando. Não, quando expulso da nação. Expulsão. Eles estão deportando imigrantes. Sim. Entendeu? Então, assim, o cara, se ele for olhar, ele olhou pra ele, ele cresceu na vida. Mas e os outros amigos que ainda estão atravessando oceanos pra tentar chegar na beira da nação e ser deportado de novo? Entendeu? Então, assim, é algo que a gente não consegue compreender. Claro, pode ser algo pessoal, né? Que o próprio Olise não revela. Eles tendem cara, tu nasceu na Inglaterra, os pais são africanos, mas por que você depende? Ele não fala. Então, assim, foi a oportunidade que o futebol me deu, mas a gente sabe que não é isso. É por isso que o Olise, ele é todo meio rebarbado, marrento, né? Assim. Acho que até por isso também ele evita muitas entrevistas, né? Muita coisa assim. Porque tem gente que querer se interagir, né, com ele. Ele faz muito isso. Mas eu acredito que daqui para uns 5, 6 ou até 10 anos vai ser proibido a naturalização dos jogadores. Sim. Porque já tá tendo muito questionamento. Porque se a gente for observar, qualquer jogador africano, ou ele se naturaliza em inglês ou francês. A gente não entende o porquê. Sendo que são as duas nações que mais caça ele, que mais deporta ele, mas eles se preocupam em se naturalizar essas duas nações. Então acredito que com uns 10 anos a FIFA vai proibir naturalização. O Yamal Lamine, ele não é, né, também espanhol, né? Não, ele não é. Ele é natural. Ele cresceu na Espanha, mas os pais dele nasceu na Espanha. O Lamine Yamal tem na Inglaterra.
Quem na Inglaterra? Que Que é assim também, que não é inglês. Mas joga pela Saka. Inglaterra. O Saka, né? É o Saka, ele não é. o Saka não é. O próprio Lukaku da Bélgica. É. O Lukaku, ele é um dos jogadores, Lukaku, que fala 6 idiomas. Tem noção? Exatamente. Ele poderia se naturalizar por 6 nações. Ele poderia até se naturalizar brasileiro, se ele quisesse, porque ele fala português. Aham. Então, Ô, o Lukaku é bem na seleção brasileira, hein? é o que a gente precisa de um centroavante. Então, isso é um assunto muito, muito importante de a gente citar, que tem muita gente que não tem conhecimento, né? E até vira chacota, vi muito meme, por exemplo, assim, com a escalação da seleção, a seleção francesa, um monte de cores escuras e algo branco. Muito meme, né? Memes racistas, né? De alguma forma, né? Memes Sim. racistas, né? Mas, assim, se a gente for ver uma realidade, entendeu? Que a seleção francesa é uma seleção forte hoje, mas ela não tem jogadores franceses. Ela é uma seleção forte porque ela vai buscando, né? É. Ela vai indo naqueles lugares assim onde ela tem um certo É poder. um clube, né? E ela É. busca. E É um clube, né? eu não sei, tu é professor de geografia ou história, né? História. No continente africano, a França ela tem domínio sobre quantas nações africanas ali? Há muitas Muitas, né? Então, acho que na por isso- verdade, não é nações, é regiões que ela Regiões, pegou né? para explorar. Tu é professor de geografia? História. História? Então ela tem depois do século XIX, né? Não, durante e depois do século XIX, ela tem muito poder sobre a África. Não só ela, mas a Inglaterra, a Bélgica, a Espanha, Portugal. Todos esses países europeus, eles têm muito poder sobre a África. E é importante para eles que a África continue do jeito que ela está, porque ela continua exportando. E eles só vão lá e apresentam o contrato pro cara e o cara assina, porque ele sabe que vai ser uma condição melhor Sim. para ele. E algumas dessas nações falam francês, né? Sim. A maioria quase, né? Tem uma... Então é algo que a gente pode observar, que eu acredito que daqui a alguns anos vai ser proibida a naturalização. Um próprio exemplo disso é o Brasil. Aham. Hoje a gente só acha que um jogador é bom se ele usa uma camisa de um time europeu. O Sim. Vinícius Júnior aqui no Flamengo, ele era muito detonado. Ele é o Negueba, né? Negueba Júnior, Neguebinha. chamava ele. Então falava que ele não ia vingar na Europa, falava que ele era muito ruim. Aí o cara vai lá, veste a camisa do Real Madrid, ganha 2 Champions, se torna destaque, protagonista, né? Melhor do Das duas, melhor do mundo. Aham. E aí as pessoas ainda continuam com aquele mesmo pensamento. Mas ele vai lá e mostra o que ele fez. Só que, o contrário de outros jogadores, o Vinícius, ele não precisou falar. Ele ouvia as críticas, trabalhava em silêncio, fez o que tinha que fazer, tornou protagonista e hoje em dia ele é praticamente indispensável para o Real Madrid. Sim. Até o técnico agora do Real falou que se o Real Madrid quisesse ganhar a Champions League, tem que ter o Vinícius no time. José Mourinho, né? É, o José Mourinho. Não é algo É. bem interessante. Papo Muito bom, né? bom, papo bom. Deu aí um bom corte. E você que tá vendo esse vídeo posteriormente o que você pensa disso tudo aí? É pra acabar com A naturalização. naturalização? Eu sou a favor de acabar com a naturalização. Eu também sou a favor. Porque assim, hoje de alguma forma as pessoas vejam a seleção africana como seleções fracas, né? Agora que Marrocos e Senegal, pra mim, são as melhores seleções africanas. Marrocos e Senegal. E a Argélia tá É. despontando um pouquinho Aí, se no caso, esses craques, eles fossem jogar pela seleção africana, o futebol africano ia crescer de uma forma grande. Sim. Alarmante. Sim. Já pensou se a gente olha assim, a Argélia com esses craques, campeão do mundo, uma Copa do Mundo? Doido. Essa é uma revolução que ia ter no futebol praticamente. Os olhos quantos olhos eu cresci, cara, o futebol africano tá revelando jogador. E jogador, a África revela jogador bom. Eles revelam, mas eles não defendem essa nação, porque a preocupação não, quero jogar uma seleção grande, quero jogar uma Copa do Mundo. A minha seleção não vai pra uma Copa do Mundo. Entendeu? O que eu achei muito bacana, por exemplo, em Nick Williams, que ele joga Atlético Bilbao, ele é espanhol. O irmão dele, o Iñaki Williams, ele é ganês. Ele joga no Atlético de Bilbao. O Nico Williams defende a seleção espanhola, porque ele é naturalizado, e o Iñaki Williams, ele defende a seleção de Gana. E o que o cara joga, e assim, a seleção de Gana é uma seleção muito boa. Agora imagine o Nico Williams ali, seleção de Gana. É despontar muito. Gana ia mudar totalmente o estilo de jogo. Entendeu? Então assim, tem gente que, eu acho muito, aquele, por exemplo, o Haaland, ele poderia defender a seleção inglesa, o Haaland. A família dele tem uma descendência inglesa, ele poderia defender. O Haaland, Inglaterra e Escócia. Mas ele escolheu defender a seleção noruega. Imagina agora Kane e Haaland no ataque. Com o Kane, com um monte de gente. Um monte de gente. Mas ele defendeu, escolheu. Agora, olha onde a Noruega tá chegando. Olha o futebol que a Noruega tá jogando por ter jogadores que defendem sua própria nação.
Entendeu? Então eu sou contra, eu sou contra se naturalizar. Pra mim tem que Sim. jogar. E a gente não vê também jogador se naturalizando brasileiro, né? É algo que. Teve um caso em 2018. Tem muito brasileiro jogando por aí, né? Sim. Na Espanha tem. Nós tínhamos o Portugal. O Matheus Nunes. Matheus Nunes, lateral, que joga no Manchester City. Sim. Ele é brasileiro, naturalizado português. Defende a seleção portuguesa. O Pepe, que é brasileiro daqui de Alagoas, defendeu a seleção portuguesa. Foi capitão da seleção portuguesa. Nós temos Diogo Costa, foi centroavante da Copa 2014, jogou pelo Atlético Madrid, Chelsea. Muito bom. Thiago Alcântara. Sim, também. Defendeu a brasileiro. Nós temos agora um lateral, aquele lateral, A quantidade de brasileiro que tem defendendo outras nações daria outra seleção brasileira. E jogadores de destaque de alguma forma. Jogadores bons. Jogadores de destaque e também tem aquele fator. O Brasil, ele tem suas panelas. Panelinha. A CBF é uma panela, né? Por exemplo, assim, entre convocar um jogador de mídia alta, por exemplo, aquele lateral que defendeu a Rússia, a lateral dele. Ele que eu ia falar. Dele, né? Ele ia falar? Eu lembro. Entre ele e Daniel Alves, quem tem maior peso? Daniel Alves. Mas o que o cara jogou na Copa de 2018, vê aquele lateral que ele jogou muito. Nossa, ele jogou muita Copa, mas não chamaram ele. Então, vou me naturalizar russo, porque querem me naturalizar e vou jogar a Copa do Mundo. Sim. Entendeu? O Roger Guedes, que é um bom jogador, vai defender a Copa, vai ter a seleção do Catar. É um bom jogador. Sim, e isso tá sendo muito recorrente nessa Copa agora. Muitos jogadores que estão podendo jogar uma Copa do Mundo porque escolheram tal seleção defender, ou seja, se naturalizaram para aquela seleção. Porque ele sabia que se ele fosse para outra, ele não jogaria. O Maurício, que fez gol o primeiro gol do Paraguai foi de um brasileiro. Exatamente. Maurício, que tá jogando muito no Palmeiras. Porque ele sabia que lá no Brasil ele não ia ser chamado. Então ele escolheu defender o Paraguai para jogar uma Copa e ainda fez um gol. E deu a vitória pro Paraguai. Sim mesmo, funciona assim. Bom papo, isso aí foi. Achei bacana, porque o Jean ele tem muito conhecimento. Ele é professor de história dentro dessa. Sabia não que era professor de história, parabéns, isso aí. Obrigado. É isso aí, o futebol, a Copa do Mundo, eu vou ter até título bom para esse vídeo aqui, é o seguinte: o que tá por trás da Copa do Mundo que você não percebe. Aí bota na capa. Na capa do título você coloca assim: jogadores com camisas trocadas. Por exemplo. A França seria a França se não pudesse naturalizar jogadores africanos. Né? Isso é algo muito legal. O Brasil teria 2 times titulares. Olha, o Brasil poderia ter ganhado até as outras Copas. Em 2014, o que o Diego Costa jogou pelo Atlético de Madrid, se ele fosse convocado, ia estar na Copa. Por exemplo, eu nem senti uma falta quando o Neymar saiu. Por exemplo, que jogou com o centroavante foi com o Fred, não foi? Foi o Fred. O Fred não jogou nada na Copa. Até hoje ninguém chamava ele, era o Cone. Ficava parado lá. Aí nós podemos ter Thiago. Olha o Thiago Alcântara naquele meio da seleção, por exemplo, com o Oscar no auge. Entendeu? Oscar. O próprio Luiz Gustavo, que tá jogando no Bayern de Munique, né? O Luiz Gustavo tá jogando demais. O Thiago Alcântara de volante seria um bom. O Pepe de zagueiro é louco. O Pepe é maluco. Mas ele dá raça, ele tem muita raça. Então, assim. O Pepe é o estilo do Sérgio Ramos, né? Ele tem muita raça. Então querendo ou não, a gente não vê nem jogadores sul-americanos se naturalizando brasileiro. Porque, querendo ou não. Mas pela rincha não vai. Um argentino não vai se naturalizar brasileiro, nem um brasileiro argentino. Não, mas por esse pensamento assim, quero jogar uma Copa do Mundo. Sim. Entendeu? Mas não vai, eu acho. Talvez assim um brasileiro se naturalizasse, tipo um paraguaio. Pode ser que com o passar do tempo tenha. Porque mais fácil o Brasil sair para se naturalizar do que brasileiro. Porque eu conheço aquela tríplice coroa ali, a tríplice região ali, que Paraguai, Argentina e tríplice fronteira, Paraguai, Argentina e Brasil. Nós temos igreja naquela região, então eu conheci aquela região. Então é muito comum você ter um irmão na igreja brasileira, porém ele é paraguaio. Mas ele está trabalhando no Brasil, porque ele só cruza a fronteira, ele só. Assim, então, assim, é muito comum essa mistura. Alô, pastor Sérgio, a única gente que eu gosto, ele tá lá nessa região aí. Então, assim, é comum, é possível, dentro daquele contexto, ter um jogador que defenda a seleção paraguaia, porém ele seja mais brasileiro do que paraguaio, né? Porque nasceu ali naquela região ali, estuda no colégio do lado do Brasil. Tem muito disso, né? Tem muita influência. Muito disso, né? Agora, isso é uma realidade diferente. É alguém que nasce numa fronteira. Nós estamos falando de jogadores que necessariamente nasceram na África, em um país africano, e foi morar, tentar a vida no futebol na Europa, né? E aí se destacou, a seleção foi lá e recrutou o cara
E aí é um mix de história. Tem que ver. Você pensa o que sobre isso? Polêmicas aqui embaixo. Se a gente for olhar uma estatística, que eu vou até me sugerir uma curiosidade de pesquisar. De 100% da Copa do Mundo dos jogadores, quantos são naturalizados? 60% dos jogadores são naturalizados? Mas... Será que ele tem essa informação? Vamos tentar aqui. Provavelmente deve ter. Uma boa. Quantos por cento são jogadores naturalizados? De 100% de jogadores, quantos? Quantos jogadores são naturalizados em outras nações nessa Copa do Mundo? Para a Copa do Mundo? Se não, o chat GPT vai ter a resposta. Olha aí, ó, muito, tá? Bota na tela aí pro torcedor ver aí, ó. É muito de verdade, viu? E aí na tela aí a pesquisa aí, ó. Lá. 40. Na Copa do Mundo de 2026, um total de 289 jogadores convocados, cerca de 23% do total. Ou seja, mais de 20% dos jogadores, eles são de nações diferentes e estão defendendo países diferentes, né? Das 48 seleções principais, 40 possuem pelo menos um atleta naturalizado ou nascido em território estrangeiro. De 40, então, ó, sobrou 8. Brasil... Vamos mudar para o modo IA aqui. Para fazer pergunta aqui. Olha só, posso ler uma informação aqui? Pode, vá. Olha só, cerca de 289 jogadores dessa Copa nasceram em países diferentes daqueles que eles representam. 289. É, a informação que tem aqui. Uhum. Isso corresponde a 23%, como o senhor leu, né? Aí tá, olha só, ou seja, aproximadamente 1 em cada 4 jogadores da Copa é naturalizado ou nasceu fora do país que representa. Aí olha que interessante, alguns países têm muitos jogadores nascidos no exterior, que é fora da nação. Por exemplo, Marrocos, Catar, Tunísia, Argélia e Bórnia, os jogadores nasceram fora, mas defendem a nação. Já as seleções como Brasil, Suécia, África do Sul levaram elencos formados inteiramente por jogadores nascidos no próprio país. Quem são os Brasil? Tirando o técnico. Brasil, Suécia e África do Sul. Brasil, Suécia e África do Sul. Eles levaram jogadores que foram todos formados ali. Sim. Ainda que ele jogou, por exemplo, assim, 6 meses na base, ele foi formado ali. Por exemplo, Rafinha. O Rafinha jogou profissional fora. Ele não jogou profissional aqui no Brasil, mas ele veio da base. Da base ele saiu. O Ederson, o goleiro do também. Mesma coisa. Jogou base. Então, de alguma forma, o Brasil ele só levou jogadores que, de alguma forma, tem uma raiz brasileira lá dentro. Sim. E olha essa aqui, ó. O Curaçao tem 25 dos seus 26 convocados nascidos no exterior. Todos na Holanda. Agora é por causa daquela... Tem uma... É porque ele recebe divisão lá dos países, né? É o Caribe, né? Curaçao, né? Curaçao no Caribe. Ou seja, os que não têm condição de jogar na seleção holandesa, vai tudo pra lá. O Congo tem 20 jogadores nascidos fora do seu território. Marrocos tem 19. As equipes Marrocos é todo o time praticamente, Marrocos. Né? Ó, Marrocos, aqui no caso é país, né? Não. Sim. Marrocos convocou. Não, o próprio Marrocos tem francês. Aí pronto, aí deu bug agora. Porque Marrocos precisa de jogador francês e a França precisa de jogador africano. Ó, da França, da Espanha, da Holanda, da Bélgica. Não tem jogador marroquino para fazer seleção 100% marroquina? Então, assim, aí o francês olha para tu agora, depois que tu falou aqui, tu diz assim, sim, e agora? Tu tava criticando que os africanos estavam jogando na França, e agora? Francês jogando em seleção da África. Mas aí leva naquele fator, por exemplo, assim, Mbappé, que é francês, que é um craque, se naturalizou francês. Aí eu, Ítalo, que joga num time pequeno, quem eles vão querer convocar se eu tô francês? 2 franceses. O naturalizado, porque ele é craque. Então eu falei, poxa, não pode jogar pela minha nação, que eu não vou brigar pra jogar pela França. Eu vou defender Marrocos, tem nenhuma ligação, então ele vai defender Marrocos. Então, o Catar tem 14 jogadores. É a mesma coisa do que a gente acabou de falar do Brasil. O cara se naturaliza na outra seleção porque ele vai ter mais de jogar na outra seleção do que no próprio Brasil. É a mesma coisa da seleção francesa. Com essa questão dessas regras, né, de naturalização, a FIFA vai deixando mais flexível, né? Então, por exemplo, tá chegando Copa do Mundo, o jogador tá vindo bem. Aí ele começa a procurar ali na árvore genealógica dele, ó, se eu tenho alguma ligação com aquela seleção. Sim. Justamente ele começa a caçar, né? Justamente para eu ter uma opção. Poxa, eu só tenho uma opção? Não, eu vou atrás. Aí aparece 3 opções, aparece 5. Justamente para ele se naturalizar numa seleção que ele possa estar jogando, porque ele quer jogar uma Copa do Mundo. A França é o maior berço de atletas atuando por outras equipes, por outras camisas, com cerca de 75 jogadores franceses de nascimento representando outras nações no Mundial. Que loucura!
É porque é uma... Nenhum desses franceses aqui caberia na seleção francesa? É 75 franceses que jogam em outra seleção. A seleção de Marrocos tem... Por isso que agora pode ser um resultado deles não ter espaço, porque só pega estrangeiro para a seleção francesa, eles vão defender outro lugar, né? Que loucura, né? Pode ser também isso. Loucura, que loucura. Meu amigo. Tô vendo informação aqui. Você tem tantos indo pra lá, estão se destacando, então eu vou ir pra minha que eu tô aqui, né? Ficar aqui mesmo. Sim, com certeza. Mas aquele, por exemplo, olha, esse fator da França aí, né? Os caras vão preferir convocar um cara que, poxa, eu tô vendo um craque mundial querendo defender a minha nação, eu vou te chamar pra jogar. Então, essa é a questão desses franceses que atuam em outras nações. Eles não vão, por exemplo, aquele volante o volante camisa 6 de Marrocos, ele nasceu na França. Uhum. Ele pode defender tanto França como Marrocos. Ele se destacou agora. Entre ele e o Kanté, que eles iam chamar? Ainda que tenha 18 anos. O Kanté. Porque o que o Kanté jogou pelo Leicester, pelas outras nações. Então, assim, é muito isso. Eles vão priorizar aqueles que estão jogando porque eles querem dar o título pra nação. As 8 seleções que é 100% do seu próprio território é Suécia, Áustria, Colômbia, Panamá, República Tcheca, Arábia Saudita, África do Sul e Brasil, né? Só eles. E ainda assim existem 3 brasileiros natos jogando a Copa 2026 por outras nações. Matheus Nunes joga pelo Portugal, Lucas Mendes pelo Catar e Maurício joga pelo Paraguai. É isso aí. Agora, tem uma discussão mais antiga que era na seleção brasileira, e é uma discussão interna do Brasil, né? Que é a possibilidade de escalar apenas jogadores que jogam no Brasil, né? Tem uma galera que defende isso, né? Sim. Não, vai escalar pra quê? Pra forçar os craques que querem jogar na seleção vir pro futebol brasileiro, né? Mas aí eu não acho que seja interessante, né? Como se fosse um chama, né? Tem muita gente que defende isso. Eu vejo muito comentarista, muito dizendo, não, a seleção brasileira era pra ser jogadores que jogam no Brasil. É uma seleção do futebol brasileiro. Ou seja, você é uma seleção montada por jogadores que disputam um campeonato brasileiro. Aí seria seleção, literalmente, porque seleção é uma escolha de melhores, né? Então é os melhores que jogam no futebol brasileiro. Aí eles terminam escolhendo os melhores brasileiros, independente de onde eles jogam, né? Sim. Olha, por exemplo, da França aqui. A França, a metade dos jogadores nasceram na França, mas ele tem uma descendência africana. Tipo, o avô. Por exemplo, o avô do Mbappé é africano. Aí, quais são os países africanos que mais tem franceses que nascem na França, mas tem uma descendência africana? É o próprio Mali, que tem jogador do Mali, que é Kanté, que é de Mali. Temos Senegal, Argélia, Camarões e Congo. Então, olha, por exemplo, ele deu o exemplo do Kylian Mbappé. O pai é camaronês e a mãe é de origem argelina. Mas ele não é naturalizado, entendeu? Ele não é naturalizado, mas ele escolheu defender porque os pais deles vieram pra França e ele nasceu na França. Então ele tem, de alguma forma, ele é francês porque ele nasceu no território francês. Mas ele tem descendência africana. Então, esse é um questionamento que muitos têm feito, né? Ele é africano porque ele não defende. Mas é porque ele nasceu. Mas ele tem o direito de defender a nação. Sim. Que é isso que eu sou contra. Que pra mim ele devia defender a seleção africana porque ele é. Ainda que eu nasça naquela nação, eu sou. O meu sangue tá dizendo que eu sou africano. Entendeu? Ainda que, por exemplo, olha, a Radassa, se viesse pra cá, a Radassa, ela nasceu no Amapá, mas de alguma forma ela não tem sangue tucujá, ela tem sangue nordestino, porque os pais são nordestinos. Então é isso que a galera prioriza, não. Ele nasceu no nosso território. É onde registrou. Ele registrou. Ele nasceu aqui, ele é isso. O que conta, identidade, né? O que conta se você é de um lugar é o registro de nascimento, o cartório. É isso que é. Né? É isso, polêmico. Bom corte, tá? Bom corte. Deixa aqui sua opinião aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com outra pessoa. Esse vai pro canal do Gessé. Isso aí vai. E editado. Com musiquinha de suspense. Olha, aí já mudou o negócio, hein? Aí só o último pra gente encerrar aqui. A Inglaterra já muda 4 nações. A Inglaterra pega Marrocos, Argélia, Tunísia e República Democrática do Congo. Jogadores. A mesma coisa. Olha, por exemplo, o Bellingham nasceu na Inglaterra, o Saka nasceu na Inglaterra, mas seus pais são nigerianos. Sim. E o Rudiger? O Rudiger, ele não diz aqui, ó. O Declan Rice nasceu na Inglaterra, mas ele pode defender a seleção da Irlanda, barra da família. E também a gente sabe ali que é uma ilha, né? A Grã-Bretanha é uma ilha, né? Grã-Bretanha, né? É uma ilha ali. É a ilha da Grã-Bretanha. Então é um polêmico, né? Não, mas foi deu 31 minutos essa gravação aqui. Eita. Bom vídeo. Eu sou contra a naturalização. Se você tem sangue africano, defenda a sua nação africana. O futebol africano tá lá no alto agora, não é?
Você pensa o quê? Diga pra mim Era nos pra ele ganhar comentários. uma Copa ainda. Diga nos comentários.